33. Estão entre os maiores problemas de saúde pública. Considerando o controle das DSTs, leia as afirmativas abaixo e ação alternativa que corresponde à resposta correta. Beleza, então ele dá aqui para você saber as corretas. Primeiro, evidências revelam que não há correlação entre difusão da DSTs convencionais e a transmissão do vírus da imunodeficiência humana, tendo sido descoberto que a DST não aumenta o risco. Não, né? Errado. O diagnóstico e tratamento da DST em fase inicial pode evitar graves complicações e sequelas, incluindo infertilidade, perda de fetal, gravidez ectópica, morte prematura, infecções em recém-nascidos e lactentes. Correto. As ações devem estar direcionadas à conscientização da população quanto à necessidade do uso de preservativo em todas as relações sexuais e atividades íntimas. Direcionada a isso apenas. 4. As ações devem estar direcionadas exclusivamente a populações em risco, como trabalhadores sexuais de ambos os sexos, adolescentes e prisioneiros. Vamos lá. Bom, essa número 1 aqui, ela está correta, né? Toda correta aqui. Esta número 3, ela gera dúvida, certo? Porque eu não posso direcionar ações direcionadas só a isso. Essa número 4 também gera dúvida, porque exclusivamente a populações, direcionada exclusivamente para essas populações apenas, trabalhadores, adolescentes, prisioneiros, não, né? Mas a banca ela deu como resposta a letra A, tá? Apenas as frases 2 e 4 estão corretas. Ao meu entender, essa é uma questão para ser anulada, tá? Mas a banca ela deu A como o gabarito, então A é o nosso gabarito, próxima questão. E vocês comentem aí o que você acha dessa questão, se acha que ela deveria ser anulada, se entraria um recurso aí ou não. Ao meu ver, sim, mas a banca ela aceitou como letra A. Próxima questão. 34. Em relação à limpeza da sala cirúrgica, leia as afirmativas abaixo e a ação alternativa que corresponde à resposta correta. Então a mesma coisa. Coloca aqui para achar a correta. A frequência da limpeza concorrente para cirurgias não contaminadas deve ser sempre diária e a limpeza terminal pelo menos uma vez por semana. Não, né? Terminal uma vez por semana? Atualmente, com a utilização das precauções padrão, acredita-se que todos os pacientes devem ser considerados contaminados e, consequentemente, todas as cirurgias contaminadas. Desta forma, a limpeza deve ser realizada de forma semelhante e criteriosa em todas as cirurgias. Isso aqui parece correto. A limpeza concorrente deve ser realizada sempre no término de cada cirurgia e a limpeza terminal no término da cirurgia do dia. A maioria das contaminações são transmitidas por via aérea. Maioria? Portanto, deve ser tomada medidas de precauções diretamente com o ambiente. Não. Então aqui a correta seria 2 e 3. 2 e 3, letra B. É o nosso gabarito, próxima questão. 35. Considerando o manuseio de material esterilizado, assinar a alternativa correta. Para a abertura do pacote acondicionado em campo, deve-se posicioná-lo tocando na parte externa do campo, de modo que, ao abrir, inicie pela extremidade oposta ao manipulador. Para a abertura do pacote acondicionado em campo, deve-se posicioná-lo tocando na parte externa do campo, beleza? De modo que, ao abri-lo, inicie pela extremidade oposta, certo? Que é correto, já essa daqui. Letra A, o nosso gabarito restante, né? Trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e com ventilação excessiva para evitar ventilação excessiva. Após aberto, porém não utilizado, o pacote pode ser considerado estéril. Não, após aberto não. O invólucro da seringa descartável deve ser aberta no local indicado pelo fabricante, isto é, pelo lado oposto do êmbolo. Não, né? Pelo lado do êmbolo ali que você puxa. Então aqui é a letra A, o nosso gabarito, próxima questão. 36. A equipe auxiliar que desenvolve atividades na área de esterilização deve ter conhecimento sobre o funcionamento das autoclaves e cuidados com o material antes e após a esterilização. Em relação às recomendações básicas para a montagem das cargas em autoclave a vapor, leia as alternativas abaixo e marque F para a afirmativa verdadeira, falsa e V para a verdadeira. Em seguida, essa alternativa com a sequência correta. Então, eu tenho aqui
para colocar. Ocupar no máximo 50% da capacidade da câmara para favorecer uma boa utilização da capacidade da autoclave e proporcionar um espaço livre para a circulação. Não é 50%. Tá? Eu não posso colocar no máximo 100%. Tá? 80% seria o ideal. Então isso aqui seria errado. Espaçar no mínimo 6 centímetros entre os pacotes para permitir 6 centímetros é muito espaço, né? Tem literatura que fala 1,5 ou 2 centímetros. Falso. Não sobrepor materiais de modo a compactá-los para permitir que o vapor alcance toda certo. Não posicionar os pacotes encostados na parede interna da câmara, pois essa conduta evita que as laterais encostadas na parede não tenham contato certo. Então seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra C. Nosso gabarito, próxima questão. 37. Considerando que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais e sua prevenção e controle envolve medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras, tomadas no âmbito do estado, município e cada hospital. Leia a alternativa abaixo, F para falso, V para verdadeiro. Em seguida, mesma coisa. Aqui. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção do controle verdadeiro. O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos, já está errado. Infecções comunitárias é aquela constatada em circulação ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada à internação anterior no mesmo hospital, verdadeiro. Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente, que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a verdadeiro. Então seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Letra B é o nosso gabarito. Próxima. 38. A tricotomia é um procedimento que consiste na remoção dos pelos ou do cabelo. Em relação ao procedimento de tricotomia, essa é a alternativa correta. Para o cateterismo cardíaco, deve ser feita a tricotomia na região torácica até a cicatriz umbilical. Esticar a pele com a mão protegida com gás e proceder a tricotomia em movimentos amplos e suaves. No sentido da raspagem, deve ser contrário ao crescimento dos pelos. O uso de tricotomizador é obrigatório para o procedimento de tricotomia, independente do tipo, não. Nas operações programadas, a tricotomia é realizada até 2 horas antes da cirurgia e nas emergências é feita momentos antes de encaminhar o paciente para a sala cirúrgica. Aqui seria a mais correta, tá? Mas essa questão de tricotomia depende também do hospital. Tá? Em alguns locais é indicado ser feita ali a tricotomia, se necessário, na sala cirúrgica mesmo. Tá? Então a letra D aqui é a mais correta, até porque o restante aqui está muito errado. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 39. Sinais vitais são os indicadores das condições de saúde do indivíduo. Beleza. Em relação à temperatura corporal, são a alternativa correta. Na via oral, o bulbo do termômetro deve estar posicionado acima da língua e seguro com os lábios fechados. Essa via é contraindicada apenas... Não. A temperatura retal é a via mais frequente. Porém, oferece menor precisão, maior precisão. C. Considerando os parâmetros de normalidade e temperatura, os locais mais utilizados para verificação são cavidade oral, axilar e retal. Beleza. Em média, considera-se 37 graus como temperatura oral normal, sendo a temperatura axilar 0,6 mais baixa e retal 0,6 mais alta. Correto. A temperatura axilar é considerada a via mais... Não. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. Injeções são preparações estéreis de soluções, emulsões ou suspensões destinadas à administração parenteral. Quando administrada entre a derme e a epiderme, com a absorção do medicamento lentamente, com o local indicado, face anterior do antebraço e região subescapular, corresponde à via intramuscular, subcutânea, intradérmica, espiral. Nesse caso aqui, entre a derme e a epiderme é intradérmica. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 41. Em relação aos cuidados de enfermagem para a coleta de urina 24 horas, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Beleza, aqui tem as questões do mesmo jeito, né?
Enfatizar que a perda da coleta de urina, mesmo que seja de apenas uma amostra, durante o período programado, invalidará o exame, implicando no recomeço, que é correto, né? Orientar o paciente para guardar toda a urina no frasco durante o período correto. É um procedimento importante para a avaliação da função renal e correto. Durante o período de coleta, o paciente deve estar com restrição hídrica para fazer. Não. Então, correto é 1, 2, 3. Correto. 1, 2, 3, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Em paciente vítima de acidente automobilístico que apresenta sangramento intenso em membros inferiores, os prestadores de primeiros socorros sem treinamento específico devem, inicialmente, ele fala aqui, primeiros socorros sem treinamento específico, né? O que é que ele vai fazer? Chamar o serviço médico de emergência e manter o paciente com os membros inferiores em posição de Trendelenburg. Elevado, a pessoa não tem experiência, né? Realizar um torniquete improvisado de modo a colocá-lo 10 centímetros acima do local do sangramento. Usar agentes hemostáticos para controlar a hemorragia. Se a pessoa não tem treinamento, realizar a aplicação de pressão direta no local de sangramento. Letra D é o nosso gabarito. Realizar a aplicação de compressão direta no local de sangramento. Letra D é o gabarito. Próxima questão. 43. A é uma escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. São avaliados 3 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Isso aqui foi mudado, né? Preenche a lacuna e assinale a alternativa correspondente correta. Então ele está falando de que aqui? Né? Aqui ele está falando sobre escala de coma de Glasgow. Tá? A letra B é o nosso gabarito. Escala de Braden não, que é de feridas, tá? Que são as mais conhecidas. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 44. Considerando a estrutura e a organização, é correto afirmar que os prontos-socorros, aí tem as opções, né? Atendem a alta complexidade, buscando acolher pacientes que estejam em estado de urgência e emergência. São atendidas pessoas que correm risco iminente de vida, como acidentados, suspeita de infarto, derrames, apendicite, pneumonia, fraturas. Correto, né? O B. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências emergentes. Podem resolver? Tem finalidade de diminuir as filas nas unidades de urgência dos hospitais. Não, né? Consistem como arranjos organizativos de ações e serviços. Arranjos? Já está errado isso aqui, né? De saúde, de diferentes densidades tecnológicas e integrados por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integridade do cuidado. Características pela formação de relações horizontais entre o ponto de atenção, sendo a atenção primária à saúde e o centro... Não, tá tudo errado. Possui uma central de regulação que conta com profissionais de saúde médicos treinados para dar orientação dos primeiros socorros por telefone. Pronto-socorro são estes profissionais que definem o tipo... Não, tá errado. A letra A seria mais correta, né? Atendem alta complexidade, buscando acolher pacientes que estejam em estado de urgência e emergência ou emergência. São atendidas pessoas que correm risco iminente de vida, como acidentados, suspeita de infarto, derrame, blá, blá. Letra A, o nosso gabarito. Próxima questão. 45. As queimaduras são causadas por diferentes agentes etiológicos, térmicos, elétricos, radioativos, químicos e biológicos, nos diferentes ambientes, doméstico e profissional, acidentalmente ou em situações como suicídio e violência. A ação alternativa incorreta. Na lesão de primeiro grau, a hidratação local pode contribuir como analgesia, além da medicação via oral ou intramuscular. Correto. A limpeza das lesões é realizada no atendimento inicial com solução fisiológica e sabão, retirando todo o tecido desvitalizado e necrosado, mantendo-a ocluída com curativo estéril. Correto. Quando o paciente apresentar uma lesão de terceiro grau, é necessário estabilizar e encaminhar a um centro especializado no atendimento de queimados. Correto. Não há necessidade de manter nenhum posicionamento a fim de evitar a formação de contraturas. A temperatura do ambiente deve ficar em torno... Putz, é errado, né? Letra D, o nosso gabarito errado. Próxima questão. 46. A portaria 648 de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e o Programa de Agentes Comunitários. Estabelece as funções dos profissionais. Ação alternativa que não corresponde às contribuições de enfermagem, que não corresponde. Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício da sua profissão, quando indicado ou necessário, no domicílio e ou nos demais espaços combinados. Correto.
Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a família em situações de risco, conforme correto. Participar do gerenciamento de insumos necessários para o adequado funcionamento correto. Encaminhar quando necessário, encaminhar. Usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando o fluxo. Não, está errado. Letra D está errado. Próxima questão. 47. Considerando que a vacinação é a maneira mais eficaz de se evitar diversas doenças imunopreveníveis, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 1. Vacina é um mecanismo usado para controlar algumas doenças infecto-contagiosas como varíola, pólio, sarampo, tuberculose, rubéola, hepatite, febre amarela, beleza. Pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina independentemente de ter recebido o esquema completo. Sim. Pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetores específicos contra determinado agente infeccioso. A pessoa só pode adquirir imunidade? Não, né? As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunização. Tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis. Correto. Então, correto é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra C, é o nosso gabarito. Próxima questão. 48. Nas ações de assistência materno-infantil da atenção básica, as equipes profissionais são importantes na tarefa de identificação de sinais de alteração no desenvolvimento da criança. Considerando o desenvolvimento normal de uma criança de 6 meses de vida, vai dar as opções aqui embaixo. Pega objetos usando o polegar ou o indicador. Tem ausência de vocalizações. Aqui ele fala normal para 6 meses. Senta e fica em pé sem apoio. Segura e transfere objetos de uma mão para a outra. Letra D, o nosso gabarito. Resposta direta, tem no manual. Próxima questão. 49. O pé diabético merece toda a atenção médica e de enfermagem, pois devido à insensibilidade e à dificuldade circulatória, as lesões podem progredir evoluindo para a necrose e amputação do membro. Artropatia de joelhos e tornozelos, levando ao edema e deformidade. Considerando os principais cuidados de enfermagem com o pé diabético, assinala a alternativa incorreta. Utilizar sapatos fechados e com palmilhas especiais, macias e com bico largo. Correto. Higienizar os pés diariamente com água morna e sabão neutro, aproveitando a oportunidade para massageá-los e examiná-los minuciosamente, observando rachaduras, bolhas e mudanças de coloração. Correto. Cortar as unhas em formas arredondadas, buscando extrair todas as cutículas. Não, né? Você já está errado. Secar os pés adequadamente com atenção no espaço certo. Então, a letra C é incorreta, nosso gabarito. Próxima questão. 50. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvo, coração, encéfalo, rins e vaso sanguíneo, e a alterações metabólicas, como consequência de aumento de risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Considerando a responsabilidade da equipe de enfermagem, orientar o paciente, ler as afirmativas, ler as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Aí tem aqui aí você tem aqui, né, para você reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos, retirar o saleiro da mesa, ingestão de até 12%, 12 gramas de sal por dia. A OMS ela fala até 8, né? Até 15, né? De 8 a 15. Mas aqui seria incorreto. Limitar ou abolir o uso de bebidas alcoólicas. Sim. Incentivar a prática de atividade física regular. Sim. Inserir nas dietas bolos, biscoitos doces recheados, sobremesas doces, outras guloseimas, como também estimular o consumo de alimentos. Não, né? Tá errado. Então a mais correta seria 2 e 3. Letra A, o nosso gabarito. Bom, pessoal, é isso. Tá? Fechar aqui a prova com vocês da EBSER, Hospital Universitário de Brasília, tá? 2013. Para você que está estudando aí, fazer a revisão das questões é muito importante para uma boa prova, tá? Que assim você conhece a banca, conhece as questões e tem uma ideia do que pode cair, como pode cair essas questões aí na prova de vocês, tá? Então, bons estudos, espero que tenha ajudado vocês. Se gostaram, né, se inscreve no canal aí, divulga o canal para os colegas de enfermagem e até a próxima prova comentada.